com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que eu quero compartilhar este momento com você que agora está me assistindo, para juntos aqui fazermos algo importante, para junto aqui agora se reunirmos e elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Criador, ao nosso Senhor, Jeová, Senhor dos Senhores, o Jeová Rafa, o Jeová Adonai, o Jesus Cristo, quem nós conhecemos como o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso guia. Eu queria, neste momento, compartilhar a palavra de Deus para quem estiver me ouvindo agora. Seja você quem for, eu aqui não estou fazendo acepção de pessoas, não vou classificar pessoas aqui, pois o objetivo deste blog é ministrar a palavra do Senhor e passá-la adiante como ela é. Nós se preocupamos em pregar a verdade. Nós se preocupamos em mostrar para a humanidade a luz da palavra de Deus e defender a principal questão bíblica, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o único Deus Salvador, que deu a sua vida por nós, se fez maldição por nós, pegou os nossos pecados sobre si, foi acusado, foi defamado, foi humilhado por nossa causa. E é por isso que eu estou aqui, estamos aqui reunidos com o propósito de passar adiante a palavra do Senhor para todos aqueles que estiverem prontos para ouvir. Então, se você não quiser ouvir, então não precisa colocar comentário, não precisa comentar, porque quem quer ouvir a palavra de Deus vai receber algo divino, vai receber algo novo. E a palavra de Deus, ela não causa o mal, ela dá o bem, ela traz a paz, ela traz esperança, consolação e edificação. E é isso, meu amigo e minha amiga. Estou abrindo agora. Os semeadores da última hora vão ter um acesso online pelas pessoas. Quem são os semeadores da última hora? São todos os crentes que evangelizam. E eu aqui me responsabilizei em criar esse blog para representá-los e levá-los diretamente a você. Então também preciso da sua cooperação. Eu saúdo a você que está agora, neste momento, me assistindo com a paz do Senhor. É de grande alegria eu ter essa oportunidade de eu passar para você a palavra de Deus neste momento. Já quero logo agradecer a você que entrou aqui no meu blog para participar desse momento de busca pela palavra de Deus, deste momento de vitória, deste momento de paz e deste momento de alegria, porque este é um momento único. Guarde as palavras que aqui vão ser expressadas, porque o meu objetivo aqui é mostrar a verdade da palavra de Deus. Aqui também estou anunciando agora a abertura dos semeadores da última hora, o blog que foi criado por mim, a qual já fiz a apresentação, dizendo que eu estou aqui fazendo este trabalho pela internet, online, para representar
todos os cristãos, independente de denominação, que evangelizam Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo como o autor da fé, que tem Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. É a esses a quem eu estou representando neste momento e indo diretamente a você com as palavras da vida eterna, com as palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Palavras essas que curam, palavras essas que edificam, as palavras mais valiosas de todo mundo. É a palavra de Deus. Vou deixar para a nossa meditação e logo vou estar destacando o tema da nossa primeira discussão sobre assuntos bíblicos aqui nos Semeadores da Última Hora. Vou deixar o versículo aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. E também vou passar para você o versículo 21. Eu vou ler os dois agora. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 21. Aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós. Veja só, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você está vendo o grande privilégio que os cristãos renascidos, ou melhor, transformados por Deus, adquiriram? Um privilégio tão grande que eu não tenho nem palavras para expressar de tanta gratidão a Deus por esse grande privilégio que Ele tem nos dado de podermos ter o efeito de ser nova criatura. A qualificação que é dada apenas por Deus, gratuitamente, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, irmãos, desde já quero destacar o nosso tema de discussão essa semana. Os primeiros acessos, eu peço muito a vocês o apoio de todos os cristãos, evangélicos, católicos, independente da sua denominação. Eu preciso do seu comentário, eu preciso do seu compartilhamento, porque isso aqui é a palavra de Deus. Não faça isso para mim, faça isso para agradar a Deus. Nós precisamos expandir a verdade da palavra de Deus pela internet. A internet está sendo alvo de muitas coisas contrárias à vontade divina. E nós que se levantamos com esses projetos queremos tentar amenizar a coligação das pessoas diretamente com a internet, para procurar ainda na internet coisas boas, coisas agradáveis, coisas que estão dentro da vontade do Senhor Jesus. Por isso eu vou estar compartilhando minhas mensagens no Facebook, vou compartilhar minhas mensagens no blog, no Google+, também vou compartilhar no Twitter, entre várias outras redes sociais, e também usando serviços de e-mail, vou estar passando mensagens para todos aqueles que se cadastraram no meu blog, e vou fornecer também este link de cadastro através do Facebook. Todas as mensagens que eu mandar vai ter lá o link de cadastro para você entrar, para você se cadastrar e fazer parte desse grupo, os Semeadores da Última Hora. Pois bem, meus irmãos, voltamos ao tema de hoje. O tema de hoje vai ser destacar. Dessa semana vai ser eu quero que vocês todos, se for o seu querer, que eu não estou obrigando ninguém a pesquisar nessa semana e estudar sobre as características de uma nova criatura. Este é o tema que eu vou discutir com vocês, para que fique bem claro
o que é uma nova criatura? O que ocorre com uma nova criatura? Será que ela pode voltar a ser velha criatura de novo? Será que esse processo pode ser revertido? Será que esse processo pode ser desfeito? Como acontece essa transformação? São essas perguntas e algumas outras que eu vou responder a vocês. E preciso dos seus comentários, preciso do seu apoio, para que a palavra de Deus ela seja ministrada no Facebook principalmente, onde é o meu alvo agora. Porque muitos cristãos que estão no Facebook muitas vezes estão postando, estão curtindo, estão fazendo tantas outras coisas. Mas muitos cristãos não estão usando o Facebook, que é uma ferramenta poderosa de evangelização, para agradar a Deus. Então eu estou aqui fazendo isso como um exemplo, para que você também busque fazer alguma coisa para agradar a Deus quando está na rede social. Porque é bom você interagir com seus colegas, você resolver assuntos que tem que ser resolvidos na hora e você tem que usar o Facebook, tudo bem. E entre e-mail, Twitter, entre outras essas coisas, tá tudo incluso aí no que eu estou falando. Então, é desse apoio que eu estou dizendo. É desse apoio que nós precisamos, que o povo de Deus precisa. A gente precisa de você nessa guerra com a gente, evangelizando nos hospitais, nas ruas, nos sítios, onde ninguém chega com a palavra de Deus. É lá que Deus quer que você chegue, que eu chegue. Deus. O nosso tema, começando agora a partir do Evangelho de João, capítulo 3. Vou ler um pouco da história para que a gente possa entender um pouco sobre esta nova transformação que ocorre no cristão. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Capítulo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Essa foi a palavra que Jesus Cristo ele transmitiu para Nicodemos, um dos principais dos judeus, religioso. Então, você vê aí que Nicodemos, sendo religioso, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os cinco livros do Pentateuco, conhecendo de cor os mandamentos e sabendo de todas as palavras dos profetas. Mesmo assim, ele não entendeu o conceito que Jesus explicou sobre nascer de novo. Será que é todos hoje em dia que alcançam este nascimento? Será que todos que estão à nossa volta, na igreja, no templo, onde se reunimos para adorar a Deus, todos eles passaram por essa transformação? Eu acredito que não. Porque a palavra de Deus diz que existe o trigo e o joio no meio do povo de Deus. O trigo é realmente os que são as ovelhas de Deus. E o joio são os salteadores, os ladrões, os lobos, os mentirosos e aqueles que estão ali apenas vivendo uma vida de aparência.
nós vamos deixar claro aqui, através de vários fatos bíblicos, que uma nova criatura, ela é transformada, é um ser novo, é um novo homem, como nunca foi antes. Então, todos que estiverem aí me acompanhando no meu blog agora, podem marcar os versículos, vocês podem comentar à vontade, porque estamos começando agora a, de primeira mão, entregar a você a palavra do Senhor, diante de uma rede tão ampla, tão grande, com tantas informações. Mas eu peço a você a sua atenção a este momento, a esses poucos minutos que nós vamos passar meditando neste tema. Então, pois bem, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele amou o mundo, amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com esse propósito, Deus, ele enviou o seu Filho para que nós recebêssemos uma nova vida. E recebendo essa nova vida, nós buscaríamos ser filhos de Deus, chamados de filhos de Deus, sal da terra, chamados de eleitos de Deus, chamados de escolhidos e ovelhas do Senhor, chamados também de membros do corpo de Cristo. Foi para tudo isso que Deus enviou seu Filho amado para morrer por nós. Ele tomou os nossos pecados, o seu pecado, o meu pecado sobre si. E gratuitamente Ele nos dá o poder de receber a redenção, de receber a nova comunhão com Deus, que é a salvação, a vida eterna, que é só adquirida pela nova criatura, pelo homem que tem o efeito de ser nova criatura. Ele nunca mais pode ser o mesmo. Conforme a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, que diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, ficaram para trás. Eis que se fizeram novas. Este é o efeito de se tornar uma nova criatura. As coisas velhas, costumes velhos, vícios antigos, passado é deixado para trás. E nós estamos vivendo em uma nova vida. Um novo nascimento, o nascimento de Espírito. Por isso que Jesus ele disse a Nicodemos: quem é Espírito, é Espírito. Quem é carne, é carne. Quem é nascido de Espírito, é Espírito. E quem é nascido da carne, é carne. Para nós, vamos entender isso melhor, todos nós somos nascidos da carne. Mas nem todos são nascidos de Espírito. Nós somos também carne, mas nós que recebemos a redenção pela graça que há em Jesus Cristo, recebemos também o novo nascimento, que é o nascimento de Espírito. Então nós podemos dizer: eu me considero nascido de Espírito desde que eu aceitei, desde que eu me dediquei, desde que eu quis receber o perdão de Deus e me arrependi, que foi há mais ou menos 7 anos atrás. Então, eu tenho mais ou menos 7 anos de Espírito com Deus, 7 anos de vida espiritual, porque antes desses 7 anos eu vivia segundo as concupiscências da minha carne. Eu vivia buscando realizar-se, buscando os meus desejos. Além de que, eu tenho que repassar para você que eu cresci na igreja, cresci numa família evangélica, frequentei a igreja até os meus 15 anos e foi nesse ponto que eu me converti e passei, graças ao meu Deus, a ser uma nova criatura. Então, o que eu quero frisar aqui?
é que tem que haver mudança na vida do cristão. É preciso haver mudança. É preciso haver características na vida de um cristão. O cristão, ele tem que ser luz, ele tem que ser sal. Além de ser o Filho de Deus, ele tem que mostrar para todos aqueles que não são filhos de Deus, ele tem a responsabilidade de mostrar Jesus na vida dele. Então saiba, você que é cristão, que se denomina cristão, você tem que saber que se você é nova criatura, você tem que se preocupar agora em buscar o resto do rebanho que ainda está para ser achado. Tanto eu como você, nós temos essa responsabilidade. E você que ainda não é nova criatura, você tem a condição, você tem o direito gratuito dado por Deus para se render a Ele e ser uma nova criatura, a partir de um arrependimento sincero e de uma fé sem mágoa, de uma fé verdadeira. Você pode realmente receber este dom eterno, este dom gratuito de Deus, que é a salvação. Se nós fôssemos dar um preço para a salvação, com certeza ela não teria preço, porque nós somos pecadores e nós não iríamos a receber por causa dos nossos pecados. Mas Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, pelo seu grandioso amor, nos tirou do mundo, e Ele pode tirar você também desta situação ameaçadora, que é uma vida sem Deus, uma vida sem paz, uma vida sem esperança, uma vida vazia de Deus. Deus, Ele quer te chamar. Deus, Ele quer que você seja salvo. Mas isso cabe a você. Você escolhe para onde vai. Então, voltando para os conceitos da nova criatura, nós precisamos aqui pesquisar agora quais são realmente, detalhadamente, os sinais de um novo nascimento. O cristão que é nascido de novo, a Bíblia diz primeiramente que o que ocorre para ele ser transformado, a primeira característica seria uma fé genuína, uma fé verdadeira em Deus. Se nós lemos aqui em João capítulo 1, versículo 12, João mesmo, o Evangelho, capítulo 1, versículo 12, nós vamos ver uma expressão que se adapta muito ao que eu estou falando. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, primeiramente, através de uma crença verdadeira, o cristão, ele pode alcançar a verdadeira transformação. Ele pode nascer de novo. A segunda, ele pratica a justiça. Após a confissão de fé que foi necessária para ele receber a salvação, ele vai começar a praticar a justiça. É automaticamente. Já que ele está no estado de nova criatura, ele não vai mais praticar iniquidade. Ele não vai mais se apegar ao pecado. O coração dele vai estar se dedicando, vai estar desejando praticar a justiça. Vamos para 1 João, capítulo 2 e versículo 29, que diz assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, por esse versículo nós sabemos que o que é nascido de Deus, ele pratica a justiça. Ele busca a justiça. Terceiro ponto, para depois eu continuar. Não vive mais na prática do pecado. Vamos lá
para a primeira carta de João também, capítulo 3, versículo 9, depois o capítulo 5, versículo 18. Capítulo 3 e o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vamos para o versículo 5? Versículo 5. Não, perdoe-me. Versículo 5 não, capítulo 5, versículo 18. Vamos para o capítulo 5 e o versículo 18, que está escrito assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha só que expressão. Veja só. O cristão que é nascido de novo, ele está como que guardado por Deus. Ele está protegido por Deus. Então nós vemos aí já, acabamos de ver 3 características dos cristãos. A primeira, ele tem uma fé genuína em Deus. A segunda, ele começa a praticar a justiça. A terceira, ele não vive mais na prática do pecado como o velho homem. Então, frisando esse ponto, o cristão não vive mais na prática do pecado. Um cristão convertido realmente, um cristão que recebeu a glorificação por Deus. Mas será que um novo cristão, um novo homem, ele pode pecar? Ele pode falhar? Vamos ir para João. A resposta também está em João, o capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim. Pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 8, que diz: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Leia o versículo 9 também. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a pergunta é, um cristão que recebeu a condição de ser nova criatura, ele pode pecar? Conforme a palavra de Deus, ele pode pecar. Ele pode cair. Conforme está escrito na palavra de Deus. Mas, como ele está em condição de nova criatura, ele não vai permanecer no pecado. Ele já está na condição de nova criatura. Ao mesmo tempo que ele cometeu o pecado, logo vem o arrependimento. Ele logo se volta para os pés do Senhor. Um exemplo parecido, mas não claro, é o nosso irmão Davi, o rei Davi, ainda do Velho Testamento, mas se adapta muito bem à vida do cristão o que aconteceu na vida de Davi. Você se lembra? Davi, ele adulterou e ainda matou o marido da mulher que ele cometeu o adultério. E mesmo assim, ele tinha o coração escolhido por Deus. Deus o escolheu. Deus colocou esse título na vida dele, segundo o meu coração. Davi era segundo o coração de Deus. Então, da mesma forma que Deus escolheu Davi, Deus nos escolheu. E quando a gente cai, com certeza Deus ele nos tira a certeza da salvação. Deus tira a alegria da salvação. Deus ele tira de nós como que eu posso dizer, também a nossa intimidade com Ele. Ele corta a comunhão conosco. Por quê? Porque estamos em pecado. Mas por eu estar em condição de nova criatura, eu já vou buscar novamente, eu vou me arrepender e vou buscar a Deus, conforme a palavra de Deus diz. O cristão, ele não vive mais em pecado. Está escrito aqui. Está escrito aqui. O cristão não pode mais viver em pecado. Vamos ler mais uma vez aqui. A Bíblia diz que ele pratica a justiça e não vive mais o pecado. Vamos lá para a primeira carta de João, capítulo 5 de novo. E vamos lá para o versículo
versículo 18 e o 19. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Nisso nós vemos que além do cristão não poder viver mais em pecado, o que acontece com ele? Ele recebe essa glorificação de Deus. Ele recebe o amor pelos irmãos. E indo para o versículo 18 que fala sobre pecado, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o que acontece com a nova criatura? Ele é separado, ele é escolhido, ele é amado por Deus. Então, vou ficar por aqui, mas nós vamos continuar com este debate. E na próxima terça-feira estarei postando o restante do vídeo. Vocês podem agora comentar, colocar a sua opinião e também divulgar a mensagem, se assim for o seu querer. Mas eu lhe agradeço muito se você também cooperar e nos dar o seu apoio. Amém e Deus te abençoe.